Eu sei que todo ano ouvir só a mesma pessoa, às vezes fica, né? Mas se quiser me chamar para fazer uma oração, eis-me aqui. Amém. Tá certo? Glória a Deus. Porque também é bom a gente ir para a diversidade, né? Mudar, mas também se não quiser, eu vou estar feliz de estar aqui o ano todo, viu? Todos os anos, tá certo? Olha só, hoje nós vamos conversar a respeito desse tema, nós mulheres, nesse contexto atual. E esse cenário, ele é denominado pós-modernidade. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 5, já foi lido, mas vocês já devem ler, foi lido bastante, mas eu gostaria de ler novamente. O livro de Romanos, alguns estudiosos o classificam como o quinto evangelho, porque fala que é um livro tão poderoso das verdades, de quem somos em Cristo. Paulo, no livro de Romanos, Paulo é assim, descritível, né? Porque o que ele traz de revelação das coisas do Senhor é maravilhoso. Mas o livro de Romanos é um livro muito forte com relação ao que Jesus disponibilizou para as nossas vidas a partir da sua entrega. E também o que nós recebemos a partir da ressurreição. Então, Romanos é um livro muito poderoso, muito poderoso. E no capítulo 5, que nós vamos ler, versículo, seria só 2, mas eu vou ler o 1 e o 2, que é que ele vai nos falar. Tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é ser justificados? Algumas vezes, quando nós lemos na palavra que nós somos justos, justificados, isso às vezes confunde a cabeça, porque nós corremos para a justiça humana. Não é? Em Tiago diz assim, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Aí tem gente, mas eu não sou justa, vivo fazendo injustiça, estou cheio de pecado. Olha só os enganos, porque aí está falando da nossa posição de filhas de Deus, justificadas pelo sangue de Cristo. A justificação, eu gosto sempre desse exemplo. Vamos imaginar que nós agora tenhamos que entrar numa sala de cirurgia. A gente pode entrar do jeito que a gente está? Não pode. Por quê? Por conta da contaminação. Tudo contaminado, não é verdade? Muito bem. O que nós temos que fazer? Higienizar. Passar pelo processo de esterilização, para tirar tudo que é bactéria, né? E nós podermos entrar numa sala de cirurgia estéreis, sem nenhuma bactéria. Gente, no céu, a gente pode entrar com pecado? Não. E quando morrer, nós vamos para onde? Como é que pode isso? Como é que pode isso? Então, nós temos que viver muito para não pecar de jeito nenhum e ir para o céu. É assim? Não. Por quê? Porque nós já fomos justificados. É o sangue de Jesus que nos esteriliza de todo pecado, para que nós possamos estar diante de Deus. Não tem obra, não tem nada que se faça capaz de nos colocar diante do Senhor. Então é o sacrifício de Cristo que nos torna filhos e filhas, podendo estar diante do Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, nós somos justificados pela fé, nós fomos esterilizados, nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados completamente e somos e seremos perdoados eternamente pela justificação concedida por Cristo. Aí ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus. Olha só, nós fomos reconciliados. Gente, isso é lindo, não é verdade? Amém. Isso é lindo. Nós fomos reconciliados com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Olha só, o acesso que nós obtivemos pela fé a esta graça. Graça. Tivemos que fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. A única coisa é crer. Não é verdade? Mas o que nos foi concedido por Cristo é 0,800. Ai, como eu gosto disso. Não é verdade? Olha, gente, de grátis. Grátis. 0,800. Então foi pela fé, a graça a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, Senhor. Então nós estamos nesse lugar, justificadas pela fé. Nós estamos reconciliadas com Deus, em paz com Deus, e nós estamos na graça, nos gloriando na esperança da glória de Deus. Esperança, aquele que espera. Muito bem, essa é a nossa posição. Só que nesse mundo, nas circunstâncias, algumas vezes nós esquecemos isso. Algumas vezes nós acreditamos nos enganos e aí nós começamos a não dar conta dos nossos desafios. Porque ser mulher é só para as corajosas, não é verdade? Ser mulher é um negócio, né, que só a gente sabe. O quanto que é maravilhoso e o quanto que requer de nós muito desenvolvimento. E aí nós vamos começar pensando nessa questão da pós-modernidade. O que é isso? Quando nós falamos em pós-modernidade, é um período após a modernidade. É um período onde, gente, valor não tem mais o seu lugar. Não é verdade? De cabeça para baixo. É ou não assim? Uma maluquice. Mas para eu começar a entender esse contexto, o quanto que isso vai me trazendo alguns desafios, às vezes até problemas, às vezes até conflitos, nós temos que entender quem somos nós, a mulher. Porque muitos sofrimentos, vamos chamar assim, que nós passamos enquanto mulheres, é porque nós não entendemos quem nós somos e muitas vezes o homem também não entende quem nós somos. Aí fica aquela confusão. Na confusão nada prospera, não é verdade? E aí, assim, são tantos enganos e interpretações equivocadas da palavra que vai nos tirando a possibilidade de nós fluirmos na vontade de Deus. Então vamos lá, Gênesis 2:18. Vamos ver como é o nosso surgimento. É bom saber, né? Nossa origem. Vamos lá. Gênesis 2:18. Gênesis, o início de todas as coisas. 2:18 vai dizer assim. Vou por 15, tá? Só uma pergunta, eu tenho quanto tempo? 10h30. 10h30? Até 10h30. Quando tiver faltando assim uns 20 minutos, porque gente, se deixar eu vou até 3 horas da tarde. De gravação só tem 47 minutos. Só tem 47 aí? É. Gabi não diz uma coisa dessa. Tô falando que você corra. Você Agora que é 9h10, né? né? Vamos lá. Olha só, gente. Gênesis 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Todo mundo conhece essa passagem. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus
os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E aí prossegue. Mas o que é interessante aqui? Deus, ele nesse versículo, ele diz que o homem precisaria de uma auxiliadora idônea. Em algumas traduções tem, não é verdade? A auxiliadora idônea. E é interessante que essa palavra idônea, ela significa compatível. Uma auxiliadora não é uma empregada. Viu, gente? Vocês já leram na Bíblia que Deus disse assim para Adão: tá aí, Adão, uma mulher para lavar tuas roupas, lavar os pratos, nem tinha prato, né? Mas vamos lavar os pratos, né? Para no dia que tu tiver com raiva, dar uns gritos nela. Foi assim que Deus disse? Não. Deus disse: olha, não é bom que você ande só. Até esse momento, Adão não podia conversar com os bichos. Quem tem um cachorrinho aqui? Eu também, eu converso comigo, mas ele não conversa comigo. Né? E a gente fica com cara, imagina ele falando, né? Ele fica com cara, a gente fala aquelas coisas, né? Mas eu não posso interagir com a minha cachorrinha. Ela não, né, responde, apesar de ficar alegrinha, a gente sabe, né? Quem tem aquelas coisinhas bonitinhas sabe. Mas não tem interação real. E aí Deus disse para Adão: eu vou conceder para você alguém compatível, idônea, compatível a auxiliadora, alguém que vá fazer um complemento. Olha que maravilha. Em Gênesis 1:27, o que Deus diz? Criou Deus, o que a palavra diz? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gente, então nós vamos perceber que lá no início, antes do pecado, Deus nos criou sem esse engano de superioridade, de hierarquia, de poder. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Existia a perfeita vontade de Deus. Homem e mulher unidos, se completando para fazer aqui na terra o plano de Deus, a vontade de Deus. Muito bem. Só que isso não permanece por muito tempo, não é verdade? O que é que acontece? O pecado. Aí eu gostaria que vocês fossem para o capítulo 4 de Gênesis. O que acontece com o pecado? Muitas coisas. Algo importante com relação ao pecado, quando Deus fala com Adão a respeito do pecado, existe algo muito interessante. Ele bota a culpa em quem do pecado? Da mulher. Eu penso, a Bíblia não diz, mas eu penso que Adão disse assim: rapaz, mas como é que essa mulher fez um negócio desse? Né? Eu penso, a Bíblia não diz. Eu penso que nesse momento, quando os dois ficaram, né, nus, se deram conta da nudez, eles sentiram vergonha e sentiram culpa. Dois sentimentos que invadiram o coração do homem e da mulher naquele momento. E aí o que acontece? Ali iniciou a quebra de um relacionamento perfeito. O homem e a mulher, eles tiveram também um rompimento naquele momento. Porque vejam, Adão, gente, eu acho muito lindo, Adão em 2:23, olha o que Adão diz quando Deus cria a mulher. Olha que poesia Adão diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Que coisa linda, né? Adão diz isso. Isso é uma declaração, isso é uma poesia linda que Adão nos falou. Só que logo após o pecado, ele olha, é rápido em dizer para Deus: olha, foi esse negócio aí que tu me deu, essa coisa ruim, né? Tu me deste, e aí ela fez essa marmota. Então, ele sai
né, de um lugar de poeta do amor e começa a ser um acusador dessa mulher. Vocês estão comigo? Sim. E aí o que a gente começa a perceber? Que nesse momento do pecado há um rompimento da perfeita relação entre o homem e a mulher. E no capítulo 4 de Gênesis, o que acontece? No capítulo 4 a gente vai identificar, né, que Caim mata Abel. E aí, gente, no versículo 19, diz o seguinte: Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra Zilá. O que isso tem a ver? No decorrer do capítulo 4, acontece a seguinte sequência: Caim mata Abel, há um assassinato. Depois, é edificada uma cidade. Quando a gente fala na cidade, uma proteção de posse, que antes isso não existia, essa necessidade. E logo depois, a poligamia. O que a poligamia traz? A nossa desqualificação. Vocês concordam? Então, quando os homens começam a ter várias mulheres, eles saem do original, que Deus disse que o homem deixaria pai e mãe e se uniria a uma só mulher e seria uma só carne com ela. Isso após o pecado é perdido. E aí, quando a gente começa a estudar o que acontece na história, veja bem, se logo após o pecado Adão olha para Eva e já enxerga ali uma mulher que não é confiável, começa uma relação que não é mais uma relação de perfeição. E aí, gente, existe algo muito interessante. Quando Deus começa a falar com a serpente, com Adão e com Eva, ele diz que irá colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Vocês lembram disso? E isso de fato acontece, porque Satanás sabia que da mulher sairia o Salvador, descendente, que iria o quê? Pisar na cabeça da serpente. Oh, coisa linda. Olha de onde veio o Salvador. De nós, da mulher. Uma das primeiras coisas que eu vejo aí é que Adão, no início, ele acusou primeiramente a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Sim. Não foi? Sim. Já fez a acusação inicial acusando Deus. Porque também a relação aí já tinha sido comprometida. Exatamente. Não é verdade? Bacana. E aí o que acontece? Gente, Satanás, ele de fato nos perseguiu, porque quando nós vamos estudar mesmo a questão da história, nós vamos percebendo que a mulher, ela sequer era contada. Ela nem era contada. A mulher, quando se dizia que numa casa tinham 5 filhos, ali não estava incluído as mulheres. Os judeus, eles não têm a mulher com o valor devido. Quando Jesus vem, é isso que eu acho lindo, Jesus vai quebrar isso, nós vamos ver. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós fomos roubadas na nossa identidade. Nós fomos roubadas no sentido de nos incapacitar o sistema ou dificultar tremendamente o nosso posicionamento, a nossa relação nesse mundo. E aí o homem começou a também entender que a força física, ela existia para subjugar a mulher. E aí, como fisicamente a maioria de nós é mais frágil que um homem, não é verdade? Então, se nós formos ter uma relação de força, é claro que o homem, ele tem uma força física muito maior. Então, todas essas coisas foram sendo construídas
e foram dificultando a nossa real identidade. Mas nós não podemos esquecer que lá no início Deus nos criou o homem e criou a mulher. Os dois, e os abençoou. Deus não disse o homem é maior do que a mulher é maior do que o homem. Não. Existe o homem e você vai ter uma auxiliadora idônea. Você vai ter aquela que será a tua, que vai te ser compatível. Foi isso que Deus trouxe. E aí o que acontece? Esse mundo de pós-modernidade vem depois do mundo moderno. No mundo moderno, porque olha, no início também, quando nós vamos estudar a construção dos momentos de vida, houve uma época que a Bíblia, ela direcionava os homens, ok? Mas houve uma época na história que o homem disse assim, quer saber de uma coisa? Esse negócio de Deus não existe. O que tem que ser forte é a razão, é a inteligência, é o homem. E aí esse homem passa a querer ser o centro. E isso é uma característica forte da modernidade. A modernidade traz a razão e invalida tudo que é de Deus. Só que isso, gente, hoje é mais forte ainda, que é chamada a pós-modernidade. A pós-modernidade é uma época em que falar de Deus é algo absurdo, é coisa de gente ignorante. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Sim. Os valores que nós enxergamos, os valores que nós enxergamos hoje no mundo são valores completamente diferentes dos princípios de Deus. Se nós pensarmos filhos, casamento, trabalho, igreja, é muito diferente do que na origem Deus construiu. Então, olha só, pós-modernidade é uma época de muitas incertezas, é uma época de fragmentação, de separação, de desconstrução, e também é uma época de troca de valores. Então, o que há algum tempo era um valor social, e aí eu não estou falando nem de Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 48 anos, eu fui criada respeitando o meu pai e a minha mãe, e tinha alguns momentos que eu não podia nem falar. Era assim, vai pra lá, menino, vai pra lá, menino. Né? Muita gente lembra disso? Princípio muito forte, no sentido de que coisa de adulto é coisa de adulto, né? Criança vai lá, não é? Hoje a gente vê crianças falando coisas para pai e para mãe, mandando no pai e na mãe. Não é verdade? Coisas assim que a gente olha e diz, como é isso? Então os valores desse mundo, só precisa assistir uma novela. Não é verdade? Casamento, né, é sinônimo de relacionamento totalmente descartável. É ou não assim? E se fizer muita raiva, eu ainda vou te trair. Traição faz parte. Totalmente invertidos. Ou então eu não posso ter raiva, porque senão, olha os valores, gente. Homem e mulher não querendo mais casar e querendo se separar, e homem com homem e mulher com mulher querendo casar, brigando para casar. Coisa estranha, não é verdade? Então vejam, o que isso nos fala? Isso nos fala o que a própria Bíblia fala. A Bíblia diz que nesse mundo jaz o maligno. Que esse sistema, inclusive Tiago diz, né? Que se você ama esse sistema, você não tem condições de amar a Deus, porque são mundos. A Bíblia fala, não ame o mundo. E quando diz o mundo, não está falando das coisas físicas, está falando desses valores. Porque não tem como nós atendermos a esses valores do mundo e agradarmos o coração de Deus. Não tem como. Então nós vamos sempre ter que estar remando contra a maré. E vocês já remaram contra uma correnteza?
Quem já remou sabe, é fácil? Difícil, mas é possível, não é? Requer o quê? Esforço, vontade. Mas é possível. Então, o que acontece? Essa época, gente, o que é forte? Vá satisfazer os seus desejos. Seja feliz. Só que não é a felicidade de Filipenses que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu lhe digo, alegrai-vos. Ele estava preso. A alegria dessa pós-modernidade, essa felicidade, esses desejos é assim, a qualquer preço. É o que está fora. Então, se de repente você está num trabalho, tem algum problema, deixa e vai embora, joga fora, joga no lixo. Se está casado e tem problema no casamento, joga no lixo. É ou não assim? É bebida, é droga, são vícios terríveis. O que é isso? É o desespero. É o desespero do homem em busca de satisfação. E nós, filhas de Deus, temos que ter muito cuidado com isso. Porque se nós não tivermos, gente, alicerçadas na rocha, que é o Senhor Jesus, nós podemos, em algumas circunstâncias, sermos levadas por esses enganos. É ou não? Então, o nosso desafio primeiro, obter conhecimento, para que nós possamos ter discernimento, para que escolhamos o que é melhor para o nosso processo de santificação. Efésios diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. A palavra de Deus diz que se nós sede perfeitos como Deus é perfeito. Aí, perfeição, Madalena, então, eu vou logo me embora, porque essa palavra é forte demais, porque perfeição. Mas olha, gente, sabe o que significa perfeição? Quando a Bíblia fala de perfeição, não é perfeição como a gente entende. A perfeição ali é a maturidade. A palavra está dizendo assim, deixem de ser meninas. Deixe de ser bebê chorona, cheia de nhenhenhen. É isso que está dizendo. Diz, olhe, você precisa ser madura. Cresça, você precisa crescer. Para que você possa se apoderar de quem de fato você é. Então, o que essa fase, o que esse momento do mundo está gritando é faça qualquer coisa, né? Descarte aquilo que lhe dá trabalho, vá em busca da sua felicidade. Legenda, peque, peque, peque muito. É isso? É ou não assim? É. E aí, quem não tem o conhecimento das coisas do Senhor, quem não tem Jesus como seu Salvador, não recebeu ainda o Espírito Santo de Deus, não nasceu de novo, não tornou-se nova criatura, gente, não consegue confrontar esse mundo. Não consegue. Por isso, eu sempre compartilho isso. Para o não crente, nós não temos que falar de pecado. Sabia disso? Porque o não crente, a palavra diz que Satanás cega os olhos para o entendimento do evangelho. Se você tem um filho, se o seu esposo, se você tem um amigo, sei lá, que ainda não conhece Jesus, não fale do pecado. Fale do amor. É o amor que atrai as pessoas para Cristo. Se uma mãe hoje tem um filho que não aceita Jesus e ela fica o tempo todo, cavalo de Satanás, né? Tu vai para o inferno, ou para o marido, isso vai fazer com que a pessoa
coisas de Deus. Porque aquela pessoa, ela não consegue enxergar as boas novas do Evangelho. A palavra diz isso, gente. Então nós temos que ser sabedoria. Agora, nós, que somos nova criatura, nascidos de novo, aí nós temos que falar de pecado. Por quê? A palavra diz que nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos pecadoras? Sim ou não? Sim. Pois eu vou dar a notícia para vocês que nós não somos. Madalena, não acredito, vou lhe jogar lá fora. Vou explicar. Vou explicar. Às vezes, eu tenho muito cuidado, gente, com o que sai da minha boca. Sabia disso? Às vezes, você pode pensar que é só uma palavra, bobagem. Mas são as palavras que vão construindo realidade. São sementes. As palavras são sementes. Eu vou explicar para vocês. Eu digo, eu não sou pecadora. Eu peco. Tem diferença? Tem. Sim ou não? Tem. Olha só o exemplo. Todo mundo aqui conhece o Ronaldinho Fenômeno? Sim. Aí vamos imaginar que eu chame o Ronaldinho e bote ele aqui. Tá gordinho, não é verdade? Aí eu digo assim, gente, o Ronaldinho Fenômeno, ele é jogador de futebol. Ele é jogador de futebol, sim ou não? Não. Ele foi. Ele não é jogador de futebol. Ele era. Agora, o Ronaldinho Fenômeno, ele joga bola, joga futebol? Joga. Né? Ele deve ter lá um campo na casa dele, sei lá. Aí eu chamo o Neymar. Aí o Neymar entra aqui. Aí eu digo, gente, o Neymar é jogador de futebol, sim ou não? Sim. Perceberam a diferença? Quando a palavra diz que nós fomos resgatados das trevas e fomos transportados para o reino da luz, não abra mais a boca e diga que você é um pecador. Você foi. Você foi um funcionário do pecado. Você trabalhava para o campo todo dia. Todo dia. Profissional do pecado. Mas o sacrifício de Cristo te libertou. Deu baixa na tua carteira. Disse, olha, você não é mais pecador. Agora, João diz, filhinhos, não pequeis. É igual assim, olha, Ronaldo, não joga bola. Mas, se pecar, você tem Jesus que já fez o sacrifício. E você tem o perdão e a reconciliação com Deus. Amém? Então nós temos que ter cuidado. Deus, eu, essa pecadora miserável. Aí Deus olha, espera aí. Você já foi liberta. Gálatas diz, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então nós temos que ter esse entendimento. Esse mundo que diz que nós temos que buscar prazer, nós não somos mais escravos disso. Mas nós temos que saber que isso existe. Para que a gente não vá como a Maria vai com as outras. Você sabe qual é o maior medo que eu tenho quando alguém diz, oh, besteira? Aí eu, eita. Porque essa palavra, oh, besteira, que quando você presta atenção, ali está escondido as artimanhas do mal. Porque, olha, gente, veja bem, Satanás não vai aparecer chifrudo, um espeto na mão e uma fogueira. Não vai, não. Se ele aparecesse assim, o que acontecia? Todo mundo corria. Como é que o mal vai aparecendo? Com cara de anjo de luz, a palavra não diz? Engano. Ai, deixa de besteira, menino, vai ter um forrozinho ali. Ô, besteira, eu vou. Não vou fazer nada, vou beber, vou fumar. Eu vou. Aí vai, né? Aí tem problema. Mas foi bom. Aí depois vou pro forró de novo. Ah, besteira, foi tão bom, não teve nada demais, eu vou. Mulher, toma um negocinho aí. Ô, besteira, só um golinho, vou nem ficar bêbada. É ou não assim? Aí vai, né? Toma um golinho, daqui a pouco tá balando, cuspindo, trêbada. Entende? As coisas, gente, ó, vão acontecendo. Lembra, lá em Gênesis, Satanás começou a papear com Eva. Não é verdade?
Não chegou e disse, ei, come aí para tu morrer. Não. Foi assim, com aquele papo. Então nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que nós temos que ter discernimento e conhecimento. Isso é muito lindo. Para que a gente, não é para ficar dizendo que todo mundo vai morrer, vai para o inferno, o cão vai levar, não é para estar julgando os outros, não. É para amar as pessoas e para cuidar para que sejamos santos e irrepreensíveis. Cuidar das nossas vidas. Aí vamos lá, quero ouvir de vocês. Qual é o perfil hoje, nós mulheres? Se nós pensarmos, vamos lá, há 60 anos atrás, o que uma mulher fazia não é o que hoje uma mulher precisa fazer, não é verdade? Mudar as funções, gente, não é o problema, não é, ok? Então, se há 60 anos eu fazia arroz e hoje eu estou fazendo um blog na internet, glória a Deus, se for a vontade de Deus. Eu posso glorificar a Deus fazendo um arroz e eu posso glorificar a Deus dando aula na faculdade, sim ou não? Sim. Então não é a função, é o posicionamento, é o que está dentro, é o que está no seu coração. É você estar sempre se submetendo à vontade de Deus. Então hoje, qual é o perfil? Como é que a gente enxerga hoje a vida da mulher moderna, pós-moderna? Como é que é a nossa vida? Calma, né, gente? Calma. É assim? Agitada, né? É mil e uma função, é o bombeiro. Mil e uma função, não é verdade? Muitas solicitações. Hoje nós temos um mundo muito agitado, turbulento, não é verdade? É verdade. Hã? Imediatista, tudo é para a semana passada. Já tinha que ser para a semana passada. E aí eu não sei se vocês percebem que vai surgindo, às vezes, uma culpa nos nossos corações. Mulheres. Culpa porque não olhou para os filhos. Culpa porque não fez o almoço do marido. Culpa porque não arrumou a casa. É ou não assim? Verdade. Gente, vou dar uma notícia para vocês. A culpa não vem de Deus. Sabia disso? Toda vida que você sentir culpa no seu coração, pare e diga, a culpa não vem de Deus. Porque a culpa está dizendo que você não é boa o suficiente. É ou não assim? A culpa está dizendo assim, o que você está fazendo é pouco. O que você está fazendo é errado. Você não serve para fazer isso. Você não está agradando a Deus. Faça mais. E a culpa vai levando a pessoa para um lugar de estresse. Um lugar de fadiga tremenda. É ou não assim? Então, olha, esse perfil nosso hoje, nós sabemos que é um perfil que nos solicita muitas atividades, é verdade, mas eu vou dar outra notícia. Sabia que nós podemos escolher? Sabia disso? Olha os enganos com relação a nós mulheres. Eu conheço pessoas que podem ficar em casa, cuidando da sua casa e dos seus filhos, ama fazer isso, mas tem vergonha de fazer. Vocês acreditam? Por que tem vergonha de fazer? Porque diz assim, olha, Madalena, eu tenho vergonha porque eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. Gente, olha que engano. Olha que engano. Você pode financeiramente ficar na sua casa. Você pode cuidar da sua casa. Você gosta de cuidar da sua casa. Você pode cuidar dos seus filhos, educar seus filhos. Você pode e gosta, mas você tem vergonha. Por quê? Porque isso vai falar para o outro que você não tem valor. É ou não assim? Engano. Nós precisamos entender que realização e satisfação para as nossas vidas enquanto mulheres é nós termos a liberdade
de viver o propósito de Deus para nós. Eu sou livre quando eu digo, Senhor, é a Ti que eu vou agradar. Então, se eu posso e eu quero e eu gosto, eu vou ficar em casa cuidando da minha casa e dos meus filhos. Amém. O que é que tu faz? A pessoa ela fica, nada. Como assim nada? Tá em cima de uma cama, entrevada? Né? Não, mulher, no trabalho não. Como assim? Não, eu cuido da casa. Eu vou te dar notícia, tu é que mais trabalha. Não é não. Porque trabalho de casa é igual a cacimba, não é? Mas dentro do carro, o negócio não tem fim. Olha lá em casa, eu lavo os pratos. Vou no quarto, quando eu volto, tem prato. É isso que eu estou te explicando. Eu não, desse jeito. Não tem fim. Como é que a pessoa diz que não trabalha? Mas é porque na mente desse mundo, o trabalho que dignifica é só o trabalho fora de casa. Gente, isso é engano. Isso é mentira do diabo. Sabia disso? E aí, vou dizer outra coisa grave. Porque eu escuto mulher falar isso. Minha filha vai atrás do bom emprego. Porque casamento bom é bom emprego. Homem não é casamento. Aí eu olho assim, digo, peraí, agora é propaganda contra casamento? Não é, veja bem, que eu seja contra um bom trabalho, tá certo, gente? Mas você, mulher, começa a passar para suas filhas que o seu lugar de mulher é um lugar que não presta. Na legenda você diz assim, olhe, vá buscar ser igual a homem, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rica. Pra quê? Pra poder não deixar caba nenhum gritar em você, tacar a mão na cara dele, mandar ele embora. É ou não assim? Já escutei. E aí o que acontece? Ao invés da mulher crescer com o desejo sim de trabalhar, de ser frutífera, Deus quer que a gente edifique a vida das pessoas, as nossas vidas, para dar glória a Ele. Mas muitas vezes as filhas, ensinadas pelas mães, vão sair de casa para ganhar dinheiro, para poder bater mais forte nos homens. Eu não assim. Está perpetuando a luta, o confronto, sem perceber. Vocês estão comigo, gente? Então, o perfil dessa mulher é uma mulher com várias atividades, é uma mulher que tem que dar conta de muitas coisas, mas não é essas várias tarefas que vão nos tirar do nosso posicionamento de mulheres de Deus. Pelo contrário, nós até vamos ter mais oportunidade de proclamar as verdades do Senhor. Quais são os nossos desafios? Olha só, o que a gente tem que dar conta? Nós temos que dar conta da nossa saúde, do nosso bem-estar e cuidado que agora está sendo um culto ao corpo. Já viram isso? Gente, quando eu olho às vezes para mim, eu digo, o que é isso? Né? Porque já é a mente achando que o corpo tem que ser aquela maluquice do pessoal que passa a vida só pensando em como cuidar do corpo, não para ter saúde, muitas vezes para exaltar o corpo. Apóstolo Paulo diz assim, ó, o exercício físico tem pouco proveito. Não é assim que ele diz? Ele não diz, ó, não faça, não presta, mas ele diz, o bom mesmo é a gente estar correndo para Cristo. Não é que a gente não faça, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde. Afinal, aqui é o templo do Espírito Santo. A gente não pode alargar muito o templo, enfeiar o templo, na verdade, murchar o templo, matar o templo. A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas cuidado com o excesso de olhar só para fora e achar que você chegando meia-noite em casa ainda tem que meia-noite a 2 horas da manhã fazer exercício para ficar maravilhoso. Cuidado com essas informações que não são informações para edificar as nossas vidas, são informações para perturbar a nossa mente, causar em nós
esse sentimento de culpa, de que nós não somos bons o suficiente para fazer as coisas. Aí a nossa profissão é um desafio. Madalena, a Bíblia condena uma mulher a trabalhar? Condena, gente? Não. Leia Provérbios 31, que é a coisa mais linda que nós vamos ver. O rei falando da mãe, uma empreendedora, mulher criativa, inteligente. A Bíblia nunca falou que mulher não pode. Nunca falou isso. Então, cuidar das nossas profissões é muito importante. Agora, eu não vou ser a melhor profissional do planeta para confrontar um homem. Eu vou ser a melhor profissional do planeta para edificar a minha vida, a vida dos outros e glorificar o nome de Deus. É a motivação que tem que ser diferente. A motivação dos nossos corações, mulheres de Deus, a motivação tem que ser diferente. Os nossos filhos, a palavra de Deus diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Gente, olha, eu digo sempre assim, se você não tiver tempo para nada com seus filhos, faça uma coisa todos os dias, leia a Bíblia com ele. Pronto. Leia. Olha, Madalena, eu não tenho tempo. Só leia a Bíblia com ele. O que é isso? Olha, os judeus ainda não aceitam Cristo. A gente tem que orar por eles. A palavra diz que nós temos que orar por Jerusalém. Mas os judeus, gente, com 5 anos de idade, uma criança já leu toda a Bíblia. A Bíblia deles, o Antigo Testamento. Não tem o Novo Testamento, é a Torá, não é que eles chamam. Já leu. Os nossos filhos, quantas vezes leram a Bíblia? Às vezes nem a pessoa lê. Não é verdade? Então, os filhos precisam ser criados no caminho do Senhor. É a palavra que vai construir uma verdade no coração dos nossos filhos. Então, você, mãe, entenda que o maior legado que você deixa para os seus filhos não é nem a educação. As pessoas dizem, meu pai dizia, ainda diz, ele disse, minha filha, olha, a maior herança que eu posso deixar para você é a educação. Filhos é o conhecimento da verdade de Deus. Essa é a maior herança. Porque a palavra diz, buscai o reino e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Se você ensinar os seus filhos a verdade de Deus, ele vai ser rico em tudo que ele fizer. Ele vai ser próspero. O livro de Josué é dito a ele, não se aparte. Não é? Não se aparte da palavra. Você prosperará se você não se apartar da palavra. Então, olha, nós mulheres temos que ter esse entendimento. Colocar no coração dos nossos filhos a palavra. Ei, Madalena, mas agora não tem mais jeito. Tudo grande, quer nem saber. Ou então são jovens. Tem uns netos. Vamos por neto. Não é verdade? Vamos por os netos. E vamos em toda oportunidade. Gente, olha, você pode pegar versículo bíblico e colocar na sua geladeira. Os filhos da gente adoram geladeira. Não é verdade? Onde você vai colocando. Porque na hora que abre a geladeira, agora claro tem que ser uma letra que todo mundo leia, né? Porque se você botar que só você lê, aí é um problema. Você coloca, a pessoa vai ou não ler aquilo? Vai. Então nós temos que pedir a Deus estratégia para que a gente possa colocar no coração dos nossos filhos o que há de mais importante, que é a verdade da palavra. A nossa casa, né? Nós precisamos sim cuidar da nossa casa, do nosso marido, quando nós somos casadas, do nosso marido e nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual. Porque a palavra de Deus vai dizer que é a partir do nosso comportamento que nós vamos levar o nosso marido a Cristo. E é a partir do nosso comportamento que nós vamos falar para as outras pessoas o que há de mais precioso em nós. Essa semana eu estava dirigindo, ontem eu estava conversando com meu marido, gente, dizendo para ele assim, amor, se as pessoas conseguissem, assim, se o que eu penso, o que eu faço, pudesse ser assim, compartilhado, eu estava internada, porque o povo dizia que eu era uma louca. Porque vocês não têm ideia do quanto eu amo as coisas do Senhor, do quanto eu creio no sobrenatural de Deus, não é? Do quanto eu fico meditando na palavra de Deus. Olha o Salmo 1,
na palavra de dia e de noite, nós seremos como árvores plantadas à beira de ribeiros de água corrente. Nós seremos aquela árvore que dá fruto e nós seremos felizes, prósperos. Nós temos que ser essa árvore. O rio é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Meditar na palavra não é ficar com a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, não. Madalena, eu não sei meditar. Vou dizer que vocês sabem. Quem aqui pensa em problema, levanta o braço. Pensa não, de jeito nenhum. Que bom. Mas tem gente que medita no problema, não é verdade? De manhã, de tarde, de noite. Ai, a conta. Não tenho condição de pagar. Ai, meu Deus, significa. Acorda, já acorda pensando no problema. Dorme pensando no problema. Aí o que é isso? Você está meditando de dia e de noite nas coisas do campo. Entendeu aí? Olha, Madalena, e os problemas? Confronte com a palavra. Declare a palavra. Medite na palavra. Medite na palavra. E aí eu estava conversando com meu marido a respeito disso, porque eu fico meditando nas coisas do Senhor. Gente, a minha mente, olha, eu me converti em 2004. Eu já falei isso para algumas pessoas, eu tinha pavor a crente, gente. Mas era pavor. Olha o que Deus faz. Coisa linda, não é? Minha gente, você não tem ideia. Na minha casa eu tinha pirâmide, eu tinha incenso na minha casa, sempre tossia, era incenso, das cores da nova era. Eu tinha cristal, que se caísse na cabeça da pessoa, matava. Cristal, para poder energizar, misericórdia. Elefante, com a bunda pra rua, com a bunda pra olha, minha gente, se a pessoa dissesse assim, bota essa pena aqui, se coça 3 vezes que tu vai ter só de coçar. É ignorância, é coisa triste, né? É coisa triste. Então, o Senhor me resgatou das trevas. Glória a Deus. Gente, olha, minha conversão, eu quando pisei na primeira igreja batista de Fortaleza, pastor Marcos Vieira, meu pastor amado do Senhor. Quando eu entrei, eu já comecei a chorar. Olha aí, mas eu chorei do culto todo. Quando ele fez o apelo, eu não conhecia, pra vocês terem uma ideia, eu não conhecia. Aí eu levantei a mão, ele disse, pois vem, eu vou nunca. Não fui. Mas olha, nunca mais eu deixei de ir à igreja. Aí no outro domingo, eu já sabia que se levantasse a mão, ele chamava, eu não levantei. Passei uns 4, eu acho, uns 4 cultos. Aí Deus falou no meu coração, por que você tem vergonha de mim? E eu, você tem vergonha de mim? Não, Senhor, tem vergonha. Depois eu vou. Aí, morta, mas fui. E nunca mais eu tirei os meus pés da casa do Senhor. E aí, gente, Deus foi transformando. Você não tem ideia. Foi transformando. Agora faz 2 anos, quase 3 anos. Porque Deus, ele vai nos chamando para coisas maiores, sabia? À medida que a gente vai buscando mais do Senhor. Olha, se você for para o mar com um dedal, você traz um dedal de água. Não é verdade? Se você for com uma piscina do tamanho de um estádio, você vai trazer isso de água. Nós vamos ter de Deus aquilo que nós queremos de Deus, que nós buscamos de Deus. Hoje você tem de Deus o tamanho que você está buscando de Deus. Então, eu comecei a sentir uma sede no meu coração. E eu dizia, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E eu falava isso mesmo. E assim, faz uns 3 anos que o Senhor está me trazendo para um lugar que é algo que eu não sei nem dizer, com relação a meditar na palavra, a ter revelação da palavra. Quando as pessoas diziam assim, lê que tu vai ter revelação. Minha gente sabia nem o que era isso. Lê que ter revelação. Como assim? Entendeu? Mas eu sempre entendi uma coisa. Se eu ler a palavra de Deus, ele vai falar. E eu lia, não entendia, lia. Quer ela saber? Lia.
Eu ainda não terminei o meu curso de psicologia, eu ainda estudo psicologia, tá certo? Eu sou formada na área de recursos humanos, na área de administração e faço psicologia. Mas na psicologia tem dois nomes fortes, que é Freud e Lacan, da psicanálise. Quando a gente lê, não se entende nada, eu pelo menos não entendo nada. É difícil, entendeu? E aí Lacan, que ele é um filho de Freud, sabe o que ele diz? Olha, Lacan, ele diz assim: leu, não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo, não entendeu, leia. Aí quando eu li aquilo, eu digo, rapaz, se esse homem está dizendo isso, para eu aprender a doidice que ele diz, eu vou fazer isso com a Bíblia. Leio, não entendo, leio de novo, não entendo, leio, não entendo, leio. E leio, e leio, e leio. E aí começa a cair as escamas dos olhos. Aí o Senhor começa a dar entendimento. Gente, o que você precisa hoje na sua vida está dentro da Bíblia. Leia. Agora não leia assim, ó. Tem gente que é assim. Depois do meu tempo, viu, galera? Tem gente que é assim. Senhor, fala comigo. Dormindo. Não, isso aqui não. Senhor, fala agora. Depois da morte. Ixi, morte deu comigo. Vamos. 2 minutos. Eu tenho 2 minutos. Então, assim não vai. Tem um agora. Você deixa eu continuar. Olha. Então, não. Mas tá, chegamos lá. Então, olha só. É ler com o desejo de conhecer o Pai. Deus, eu quero te conhecer. Madalena, por onde eu começo a Bíblia? Começo pelo Novo Testamento. Porque nós estamos numa nova aliança. O Antigo Testamento é lindo e maravilhoso, mas eu só posso ler o Antigo Testamento com os óculos do Novo Testamento. Então, às vezes, tem gente que começa a ler a Bíblia com Jeremias. Ou misericórdia, não é verdade? Vai dizer, não, esse Deus aqui é complicado. Então, nós temos que ler os evangelhos, porque os evangelhos é a vontade de Deus. Jesus diz, eu não vim para